Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, os familiares bem. Então, estamos aqui com nossa primeira aula de matemática, primeiro ano, terceiro bimestre, tá bom? Infelizmente não podemos voltar às aulas presenciais, então teremos que manter esse regime de aula não presencial. É a única forma que a gente tem no momento para isso, tá bom? A gente sabe das dificuldades de vocês, nós também temos muitas dificuldades, mas é a única forma que a gente pode trabalhar, tá bom? Para não perder o ano. Então, beleza. Nosso assunto para esse bimestre vai ser função exponencial, tá bom? Nós já estudamos e vimos o que é função afim. Função afim é a mesma coisa que função do primeiro grau. E a forma da função afim do primeiro grau, a forma genérica é essa, f de x igual a x mais b. Esse f de x a gente pode chamar de y também. A gente já sabe disso. Vimos o que é o domínio, a imagem, o gráfico. Vimos que o a é chamado coeficiente angular, o b coeficiente linear. Vimos que quando b é igual a zero, a função se torna uma função chamada função linear. E quando queremos calcular o zero dessa função, a gente viu também que ela se torna uma equação do primeiro grau, tá bom? Beleza. Depois dessa função do primeiro grau, a gente estudou a chamada função quadrática ou função de segundo grau. A forma, né, a forma genérica da função quadrática é essa, tá? F de x ou y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Também conhecemos bem essa função. Foi assunto do nosso segundo bimestre, praticamente inteiro, não é isso? Então, A, B e C são os coeficientes, a gente já sabe disso. Para achar o zero, a gente tem que pôr um zero no lugar do y ou do f de x, vira uma equação do segundo grau. Para achar os valores de x que zeram a função, por isso o zero da função, elas viram a equação do segundo grau, a gente tem que aplicar Bhaskara para resolver, não é isso? Vimos como comporta o gráfico, né? A translação do gráfico para a direita, para a esquerda, subindo, descendo, não é isso? O achatamento da concavidade, se a concavidade era voltada para cima, se é voltada para baixo, tudo isso foi assunto nosso do segundo bimestre, tá bom? E agora a gente chega na função chamada função exponencial, que é a função cujo gráfico, né, representa aí a nossa curva da pandemia, né? Então, o isolamento social, ele visa o quê? A suavizar essa curva. Porque se a gente não consegue suavizar ela, num curto espaço de tempo muito pequeno, você tem um número muito grande de contaminação. Então, o isolamento social, ele visa isso, a fazer com que a curva fique o quê? Mais suave. Não tem aquele pico muito grande, né, do número de casos. Então, por isso, a função exponencial é uma função que descreve o número de contaminação, tá, do Covid-19. Ok? A gente vai ver mais adiante como funciona isso. Então, vamos lá. Dando sequência, definição da função exponencial. Dado um número real A, tá aqui o Azinho aqui, e aí eu tenho uma observação entre parênteses, o A tem que ser, né, para o A maior que zero e A diferente de 1. Na verdade, esse Azinho ele pode ser maior que zero, tá bom? E diferente de 1, então ele vai pegar o intervalo de 0 até 1, onde não entra nem o 0 e nem o 1, então tem esse intervalo inicialmente, e aí eu tenho também todos os valores maiores que 1, tá bom? Então são dois intervalos aí, de forma que ele não pode assumir nem 0, nem pode assumir 1, tá bom? Denomina-se função exponencial de base, ó, uma observação importante, de base A. Então, o Azinho vai ser a base da minha função exponencial, tá bom? Aí a função, ela está descrita dessa forma aqui, ó. F dos reais nos reais positivos, lembra aqui do símbolo R de reais, asterisco que indica que o zero não entra,
e o maisinho embaixo significa que só os positivos. Então, eu excluí os negativos e o zero. Então, esse conjunto R asterisco mais são os reais positivos apenas, tá? E o zero saiu. Representada por, aí vem a função, f de x igual a elevado a x, tá bom? Então, f de x é a mesma coisa que y, assim como a gente viu lá na função de primeiro e segundo grau. F de x e y são a mesma coisa. E aqui eu tenho a base, que é o a, e o expoente vai ser o x. Então, perceba que a variável, onde eu vou aplicar o domínio da função, agora ele é um expoente, cuja base é o a, tá bom? E o a não pode ser nem o 0 e nem 1, tá bom? O a tem que estar no intervalo entre 0 e 1, excluindo o 0 e 1, e os valores maiores que 1, tá bom? A gente vai ver mais adiante. Então, vamos lá. Exemplos de função exponencial. F de x igual a 3x, 3 elevado a x. B, f de x igual a 5 elevado a x. C, f de x igual a meio elevado a x. F de x igual a 0,4 elevado a x. F de x igual a raiz quadrada de 2 elevado a x. Todas essas funções, tá? A gente está colocando aqui são funções exponenciais, tá bom? Não é função do primeiro grau, não é do segundo, terceiro, quarto, quinto, não. É função exponencial. Grave isso aí. Quando a minha variável x ela está no expoente e a minha base ela não pode ser 0, nem pode ser 1, tá bom? Tranquilo? Aliás, quando eu falo não pode ser 0, tem que tomar cuidado, porque na verdade o a tem que ser, a base tem que ser maior que 0. Então, também estou excluindo os números negativos, tá bom? Frisa isso, que atrás eu não frisei. Não pode entrar os números negativos na base, tá legal? Então, A tem que ser maior que 0 e diferente de 1, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Aqui a última, né? F de x igual a 10 elevado a x. Tá. Como a base da função exponencial tem que ser sempre maior que 0 e diferente de 1, tá? Temos dois tipos de funções. Então, tem a função onde o a é maior que 1, a base é maior que 1, tá bom? E tenho a função onde a base, que é a, ela está definida entre 0 e 1, excluindo o 0 e 1, tá bom? Essa nomenclatura aqui de intervalo a gente conhece também, tá bom? Foi assunto da primeiro bimestre nosso. Ok. Veremos a diferença entre elas ao plotarmos os gráficos de cada um tipo. Então, a gente vai plotar o gráfico quando a base é maior que 1 e vamos plotar o gráfico quando a base está entre 0 e 1. E vamos ver como que dá. O primeiro caso, então, que a gente vai tratar é quando a base é maior que 1, tá bom? Nesse caso, a gente vai chamar esse gráfico de crescente. Essa função exponencial vai ser crescente. Porque conforme eu aumento os valores de x, que é o domínio, os valores de y, que é a imagem, eles também aumentam. E essa é a característica de um gráfico crescente. Se eu aumento x, aumenta y, tá bom? Vamos pegar então essa função aqui, ó, mais simples. F de x igual a 2 elevado a x. E a gente vai aplicar um intervalinho de menos 3 até 3, tá? Pulando de 1 em 1, ou seja, um intervalo de números inteiros, só para a gente ver, identificar esses pontos que vão surgir. Eles estão em cima do gráfico e a gente consegue mapear o gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou atribuir menos 3 para x, vou aplicar na função, tá? Aqui a função, tá bom? Então, no lugar do x, eu coloquei o menos 3. No lugar do x, eu coloquei o menos 3. Ok. Então, vai ficar f de menos 3. E aí eu chego no resultado 1/8. Então, para x igual a menos 3, o y, que é a mesma coisa que f de menos 3, é 1 sobre 8. Então, faço a mesma coisa. Ó, vou de menos 3 até 3. Então, menos 2, aplico na função, f de menos 2, 1/4. Então, vamos pular aqui mais rápido, mas você já entendeu, passo a passo. Eu pego o valor de x, aplico na função, acho y. Então, vai, até chegar no 3. Então, para o 3, achei y igual a 8. Então, de x
de menos 3 até 3, eu achei y de 1/8 até 8. Perceberam? Então, essas coordenadas são pontos que vão estar no gráfico. Então, eu ploto aí o plano cartesiano e vou marcar esses pontinhos. Quando eu faço isso, eu vou ter esse gráfico aqui, tá bom? Ó, para menos 3, tá aqui o menos 3, eu achei 1/8. 1/8 em y, tá? Ó, o eixo y aqui, que é o eixo x. Para x menos 2, tá aqui o menos 2, eu achei y igual a 1/4. 1/4 tá aqui. 1/4, 0,25 em y, tá bom? Para x igual a menos 1, eu achei y igual a meio, tá? Então, menos 1, aqui, ó, tá na metade do caminho aqui, ó, no y. E assim por diante. Então, repara, olha só o gráfico, como que ele comporta. Esse é um gráfico do Covid-19. Perceba o seguinte, ó, quando eu começo aqui no intervalo de menos 3 para menos 2, o y, que está na vertical, subiu um pouquinho a coisa. Depois, eu conto mais um, perceba, ó, que já mais que dobrou a altura do y. Quando eu chego no zero, já dá no 1. Quando eu vou para o x igual a 1, olha a altura que já está. Olha o valor do y, já está em 2. Do 1 para o 2, ó, no 1 era 2. No 2 foi para 4. E quando eu cheguei no 3, tá? Meu y foi para 8. Perceba que se eu continuo, ó, o gráfico achata bastante. Então, quando a gente entra na quarentena, na pandemia, a gente quer suavizar. A gente quer que essa inclinação do gráfico aqui, ó, ela suavize e tipo vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês mais ou menos. Vou fazer a suavização do gráfico, seria isso aqui, ó. O gráfico ficar menos inclinado. Percebe? É isso que a gente quer fazer quando a gente faz a quarentena, tá bom? O gráfico é uma exponencial. Infelizmente, o número de contágio ele é muito alto. Legal? Então, beleza. A gente vai fazer agora o mesmo processo, tá? Só que agora a gente vai pegar a base, que é o A, vai estar entre 0 e 1. Uma coisa que eu vou voltar aqui, eu esqueci de frisar, é que conforme os valores de x vão aumentando, ó, de menos 3 até 3, o y aumenta. Por isso essa função aqui, quando a base é maior que 1, ela é uma função crescente, tá bom? Agora a gente vai analisar a base entre 0 e 1. E aí a gente vai perceber que nesse caso, quando eu aumento os valores de x, os valores de y decaem, vão diminuindo. Por isso essa função, para essa base nesse intervalo, vai ser decrescente, tá bom? Então a gente vai pegar essa funçãozinha aqui, ó. Eu escrevi errado, ficou faltando aqui. Corrijam aí, tá bom? Mas isso aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever. Não vou conseguir. Meu software aqui, deixa eu ver. Tá. Vamos ver se eu consigo arrastar. Tá. Vou pôr o x aqui. Já vai quebrar o galho. Então, a minha função é f de x igual a meio, 1 sobre 2 é meio, elevado a x. Essa é a função, tá bom? Então, dando sequência, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos para o caso do a maior que 1, ou seja, a gente vai pegar aquele intervalo x igual a de menos 3 até 3, pulando de 1 em 1. Vamos aplicar nessa função aqui e vamos achar os valores de y, tá? Já montei uma tabela direta aqui, é a tabela que está no livro.
Então tá aqui, ó, o x vai variar de menos 3 até 3, de 1 em 1. Aqui é a função, tá? A gente aplica nela. Para x igual a menos 3, eu achei 8. Para x igual a menos 2, achei 4. E assim sucessivamente até 1/8, ok? Bom, quando a gente pega esses pares ordenados e plota o gráfico, vai marcar lá no gráficozinho, no plano cartesiano, a gente vai encontrar esse gráfico. Perceba que em menos 3, ó, onde que está o y? 8. Menos 3 em x, 8. Quando eu vou para o menos 2, olha o tanto que decai. Certo? Onde está o segundo ponto? Menos 2 em x, o y vale 4. Tá aqui, ó. Olha o quadro aqui, ó, o y e o x aqui menos 2. E assim sucessivamente, ó. Conforme eu vou aumentando os valores de x, vou aumentar da esquerda para a direita, o y vai diminuindo, ó. 8, 4, 2, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. Percebeu? Então, nesse caso, quando nossa base, que é o azinho, está entre 0 e 1, nesse caso específico, a minha função exponencial ela é decrescente. Tá bom? Fiquem atentos com relação a isso, tomem cuidado. Tá, algumas observações a partir dos gráficos. Bom, as principais são: o gráfico da função exponencial nunca toca o eixo das abscissas. Então, vamos voltar no gráfico. Tá vendo a curva? Tá vendo a curva? Bom, essa curvinha aqui, ó, ela continua, vai diminuindo, pouquinha coisa, a ponto de ficar quase paralela com o eixo x, mas nunca toca o eixo x, então nunca vai atingir o zero, tá? Aqui, ó, para y. Vai para o infinito, mas não atinge o zero. Ficando quanto mais próximo possível, mas sem atingir o zero. Depois a gente fala que nunca toca. Se eu voltar aqui para outra, a mesma coisa, ó. Tá vendo que aqui é o contrário? Então ele vem de um valor muito próximo aqui, ó, do eixo x, mas nunca toca o eixo x. E sobe aqui e vai para o infinito. No caso da decrescente, ela vem do infinito, certo? E vai aproximando o máximo, eu não falo o máximo possível, né? Vai aproximando tanto quanto maior for o valor de x, tá? Do domínio, mas nunca toca o eixo x. Então, essa é a característica importante da função exponencial. Uma outra coisa que a gente tem que ficar atento é que o gráfico da exponencial nunca tem ponto nos quadrantes 3 e 4. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, quadrante 1, certo? Quadrante... Vou pôr aqui. Deixa eu marcar para vocês enxergarem. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Marquei com bolinhas para vocês se situarem aí. Então, é no sentido anti-horário. 1, 2, 3 e 4. A gente lembra disso aí do plano cartesiano. Então, perceba o seguinte, eu tenho pontos no quadrante 1 e no 2, mas no 3 e no 4 eu nunca tenho nenhum ponto, tá bom? Porque o meu gráfico ele nunca pode tocar o eixo x, ele não passa. Ele não toca e não passa, tá? Para os valores negativos de y aqui, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Quando A, que é a base, for maior que 1, o gráfico é crescente. Quando estiver entre 0 e 1, é decrescente, tá bom? Então, essas principais informações. Então, estudem, pegue o livro, dá uma lidinha. Tem uma parte de revisão de radiciação e de potenciação. Se vocês acharem necessário, dá uma lida, tá bom? Porque isso vai aparecer muito nas nossas contas. No mais é estudar. Tendo dúvida, tirar dúvida comigo. Sigam as orientações da atividade Nucleus 1, tá bom? E vamos lá, sem esforço não há sucesso, tá bom? Um abraço a todos então. Até mais, gente.